Olá pessoal do IFPE, gostaria de cumprimentar vocês e falar que hoje, através desse vídeo, explicar um pouco sobre o modelo do template, né? O template para elaboração. Como vocês sabem, a gente segue as normas, só que existe uma outra diferençazinha devido ao artigo que a gente vai publicar, tá? É bem sutil essa diferença, mas o mais importante é a gente seguir os parâmetros da revista, certo? Então, falando só um pouco da revista, eu já havia conversado com vocês anteriormente. É a Cientec, tá? Uma revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades do IFPE. Aqui a página inicial dela, vocês podem pesquisar tanto no Google como no próprio AVA, certo? No AVA tem essas informações. Então, aqui no AVA, na página inicial nossa, a gente tem o artigo científico, tá? O modelo, o template, né? Como é chamado. E aqui a revista, a gente também tem como baixar esse template, vem norma de submissão, tá? Norma para submissão, e clica aqui no template. Pronto, no template a gente tem aqui exatamente o mesmo artigo, arquivo que está lá no AVA, ok? Ainda aqui no site, a gente pode obter informações vou mostrar aqui para vocês, que é uma revista bem conceituada, certo? É uma revista indexada. Então, toda a sociedade acadêmica, a comunidade acadêmica cita ela, certo? Então a gente vai aqui no IE, que é a numeração, e pesquisa e vê que a revista é indexada, tá? Em diversas áreas ela é aceita. Então vocês vão participar de uma seleção assim, se o artigo for submetido, né, o TCC de vocês após a defesa, ele sendo submetido a essa revista, ele pode ser utilizado na seleção de mestrado, no professor, seja publicar nessa revista, e artigo publicado em revista tem uma boa pontuação, certo? Então a revista é muito boa, tá? Ele diz aqui um resumo aí do qualis dela em cada ano, a área de abrangência dela, certo? E como consultar aqui? Se vocês quiserem verificar algum exemplo, vocês podem vir em anteriores, tá? Escolhe qual é o ano que vocês querem, por exemplo, 2017, volume 9, clica aqui na capa dela e aí vão estar todos os artigos publicados. Então, exemplo, eu posso clicar aqui para ver o resumo do artigo ou clico direto aqui em PDF. Então, clico aqui abaixo, já mostra o PDF. Se eu ver e tiver realmente interesse nesse PDF, eu clico aqui em baixar ou aqui em baixar, tá? Outra opção também é nesse quadro aqui de artigos, eu posso clicar em um e ele vai abrir o resumo. Se eu tiver interesse, eu clico aqui em PDF e ele baixa direto para o meu computador, ok? As referências que ele utilizou, posso ver aqui e procurar na internet direto essas referências. Então pronto, basicamente isso daqui é a revista. Agora vamos ver sobre o modelo dela, tá? Então já foi baixado aqui, tá aqui o modelo dela. Então, como eu havia dito para vocês, é bastante difícil se eu tiver escrito um documento em branco, um documento que eu vim de outro, tá? E aí tiver escrevendo, por exemplo, jogos matemáticos aplicados no ensino médio, ok? Então, esse aqui é meu título. Só que percebam que o título ele está alinhado à esquerda, ele está numa formatação, ele está num tamanho, um certo recuo, uma certa margem, tem muitas variáveis. Então, para eu trazer esse meu título para que o artigo, vai ficar um pouco complicado. Percebam que ele já modificou toda a formatação, certo? Então, o mais fácil que eu sempre... O modelo do artigo template é explicativo, tá? Além dele ser autoexplicativo, por exemplo, o título tem que ter a primeira letra e a letra de inicial do substantivo próprio em maiúsculo. Ele deve ser negrito, centralizado e a fonte tem que ser a Times 14, certo? Entretanto, além de ele explicar tudo isso daí, ele também
já está nessa formatação. Então percebam que ele está em Times, 14 negrito e está centralizado. Então, além de todas essas formatações que o artigo está, ele já vem com essa formatação. Para quê? Para facilitar eu digitar. Então, por exemplo, coloca aqui jogos aplicados no ensino médio. Pronto, eu fiz isso daí, deleto, lógico, todo o modelo que ele tinha e ele já ficou na minha formatação. Em seguida vem o meu título em inglês, que ele diz aqui que tem que ser Times New centralizado 12, tá? Só que percebam que ele diz que é negrito e itálico. Só que eu também posso clicar em cima dele e verifico aqui que realmente está em itálico, tá? Então, ele disse o anterior que era 14 e realmente está em 14. Esse aqui que ele diz que é em 12 e ele realmente está em 12, ok? Em seguida, vem um resumo. Ele já diz o que é, não pode ultrapassar 200 palavras, o artigo não pode ter mais de 20 páginas, tá? O espaço é 1,5, tá? Então, o espaço do nosso texto está em 1, tem que ser 1,15, tá? É o que ele diz aqui. Então, esse modelo aqui que ele enviou, eu estou verificando que ele não está em 1,15, tá? A gente tem que colocar ele aqui. Pronto, 1,15 aqui. Ok? É um errinho aí na formatação dele, tá? O artigo não deve... Pronto, 1,15 a gente coloca. Isso aí não é problema não, certo? Em seguida, então pensemos o seguinte. Em qual fonte eu devo usar o resumo? Não sei, não tem nada escrito aqui. Mas é só clicar em cima dele que ele diz qual é, Times 11. E se eu tiver dúvida, é somente eu colocar aqui, tá? Um exemplo, chego aqui e escrevo. Os jogos foram aplicados em sala de aula. Escrevo meu resumo, tá? Um exemplo, meu resumo. Durante o período de estágio escolar. E aí vou escrevendo meu resumo em 200 páginas. E o que tinha antes, eu deleto. Eu simplesmente deleto. Então, quando eu escrever tudo isso daqui, que dê 200 páginas, 200 palavras, ele já vai estar na minha formatação. Palavra-chave, somente eu colocar aqui, tá? Já está na formatação. Abstract, né, que é o resumo em inglês, palavra-chave em inglês, tá? E em seguida começa, pronto, vamos lá. Percebam que as seções que ele coloca, elas aparecem dessa forma, negrito, itálico, tá? E o primeiro ele é separado assim, um ponto, certo? Depois ele tem um recuo, e esse recuo está em 1,25, ele vem 1,1, certo? Então, no trabalho de vocês, eu já havia conversado com que um número, assim, a gente não vai ter número, lógico, isso daí, mas só dando uma estimativa para vocês, a gente poderia ter, primeira página, o título, os dados de vocês aqui, certo? Resumo, palavras-chave, abstract. Então, primeira página é isso daí. Segunda página, introdução. Terceira página, referencial teórico, ou seja, eu vou falar dos meus elementos, tá? Dos conceitos preliminares do meu trabalho, certo? Então, referencial teórico só não está aqui para vocês terem uma noção básica do que é isso daí. Então, a gente teria uma página para o resumo textuais, tá? Resumo, certo? Eu teria mais uma página para a introdução. Eu teria, em média, 4 páginas para o referencial teórico. Eu teria 11 páginas para o desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É a revisão da estudo ou um questionário, né? Ou seja, entrevista. Certo?
Ou seja, essas 11 páginas é o corpo propriamente dito do nosso TCC, certo? E a gente teria aproximadamente, a gente poderia terminar ele com mais uma página de resultados, tá? Isso aí é só estimativo, certo? Uma página para considerações finais e uma página para referências. Lembrando, esse númerozinho aqui, deixa eu ver se totalizou os 20. 6, 17, perfeito. Tá? Lógico, a gente pode ter uma introdução um pouquinho maior, dependendo de uma figura, pode ter um referencial, uma página maior. Então, admitam que isso daqui pode variar um para mais, tá? Nesse caso aqui, um para mais ou um para menos, ok? Lembrando que se esse aqui tiver 5, sempre páginas no máximo, tá ok? A gente pode ter um pouquinho menos aqui, o nosso artigo pode ficar um pouquinho mais enxuto. Pode ficar com 14 páginas. Vocês depois podem olhar lá no exemplo aqui, que existem trabalhos com menos páginas, ok? Então, vejamos. Escrevendo tudo aqui. Quanto a figuras, vamos lá. Quando vocês forem citar uma figura, ela deve aparecer exatamente dessa forma aqui. Pronto, ela deve aparecer exatamente isso aqui, figura, ok? Então, vai aparecer assim, por exemplo, figura 1. A legenda da figura, ela deve vir com essa característica. A dica que eu dou, por exemplo, eu quero botar uma figura aqui no meio, tá? Então eu copio isso daqui, colo aqui e só mudo aqui, tá? Só esse texto. Então eu coloco jogo aplicado durante a intervenção. Pronto, coloquei aqui. Ele já está totalmente na minha formatação, certo? Ele diz aqui que indica a fonte para a figura, certo? Então a gente deve colocar assim, qual é a fonte. Percebam que eu posso colocar mais de uma figura, certo? Então se for, eu posso sim fazer uma distribuição. Então eu coloco eu vim aqui inserir tabela, coloco por exemplo 3 tabelas, de um lado, uma do outro, uma do outro, certo? Por exemplo, aqui vai ter uma figura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou colocar uma figura, certo? Nesse daqui eu vou colocar outra figura. E nesse aqui eu vou colocar outra figura, certo? Então eu identifico elas como A, B ou C. Posso não, devo omitir essa tabela para o meu leitor não ver, então ele vai ver somente o A, B e o C. E em seguida eu digo quem é a figura A, B ou C. Ou melhor dizendo, figura 1, 2 e 3, certo? Então aqui eu coloco figura 2, eu coloco 1, 2 e 3. Vem aqui na tabela. Insere uma linha abaixo. Deixa eu só exibir a tabela para vocês entenderem como é que vai ficar. Pronto. Reduzo o tamanho da linha, certo? Deixa eu reduzir o tamanho da linha. Pronto, reduzi. Aí eu coloco aqui 1, 2 e 3. E aí eu omito ela. Ou posso, certo? E pronto. Já deu para entender que quando eu falar jogo durante a intervenção, faço o mesmo modelo que ele aqui, certo? Digo quem é 1, 2 e 3. Então coloco
eu coloco retângulo. 2 é uma elipse. E 3. Pronto. E em seguida eu coloco a fonte. Fonte. Um exemplo. Silva 2003. Isso daqui é a parte de figura, certo? A parte de tabela, a mesma coisa. Coloco a tabela e devo chamar ela com T maiúsculo. A legenda da tabela é muito parecida com a legenda da figura, deve em seguida do número, certo? E próximo passo, equações. As equações devem ser chamadas com E maiúsculo, segundo a equação 3, por exemplo, tá? E lá na equação eu já havia dito para vocês, copio isso daqui, colo lá, certo? Modifico aqui a equação que eu quiser, porque isso daqui é uma tabela igualzinho eu mostrei lá para vocês, olha, anteriormente, é uma tabela também, tá? E aqui no número você muda, de acordo com a equação 3, certo? Aí aparece a equação. Lembrando, figuras, tabelas e equações sempre aparecem logo após você chamar ela. Então você fala, fiz uma intervenção de acordo com os jogos que estão na figura 3. Essa figura, assim que você der um ponto, ela aparece, certo? Ela não pode aparecer uma ou duas páginas depois. Unidades aqui é no SI, tá? Acho que a gente não vai passar por isso, por essa necessidade, mas ele exige que seja no SI. Normatização aqui, vamos lá, pronto. Isso daqui a gente já tinha visto, certo? A forma que ele aparece. Freire e o ano, Freire e o ano. Beleza. A única diferença é o seguinte, a gente viu que na norma lá, ele indica ela é maiúsculo. E aqui ele diz que tem algumas adaptações. A adaptação é o seguinte, aqui nessa revista, nenhum vai estar maiúsculo, tá? Então a única diferença é que a gente sempre vai colocar ele minúsculo, independente se está dentro ou fora, minúsculo sempre. A outra modificação muito sutil que tem é o seguinte, ele permite até dois autores. Dois autores, a gente o E normalzinho, tá? Só que aqui ele indica que na revista a única modificação é que o E é esse Ezinho aqui, certo? É a clave de Sol. Se eu não me engano, isso daí é a clave de Sol. Não, não é a clave de Sol, me desculpa. Esse símbolozinho aqui, tá? O E. O Ezinho. Que ele aparece em cima do teclado de vocês. Então vejam só. O que diferencia então é só isso. Quando os autores é o mesmo etial lá, como vocês já conhecem, já são bem familiarizados, ok? Então vamos lá. Os autores concentraram fora do Pará, certo? Bom, a situação dessa publicação nos quais devemos se apresentar conforme o seguinte. Pronto. Agora vem a parte de referência bibliográfica. 123. Como ele já tinha falado aqui, a referência é pequena. Então, uma vez que você já fizer na NBR 6023, na verdade, quem não fez ainda tem essas duas opções. Ou faz na 6023 e modifica daqui, ou faz direto de acordo com a revista. A revista diz o seguinte, olha, se for um livro, você... Se for capítulo de livro, cite dessa forma. Se for revista, ele diz para citar dessa forma. É aqui, você cita dessa forma. Então, pessoal, vejam só. As diferenças são pouquíssimas em relação à norma, tá? Então, a
não fez ainda, faz direto de acordo com o artigo dessa revista, certo? Ou faz de acordo com a norma, porque tem mais exemplos lá, explica mais direitinho para vocês como é, e depois só vejam só como são feitas as referências bibliográficas aqui, tá? Ele aqui, a única diferença dele é que ele usa o P, lá na norma ele usa o F de folhas, certo? E aqui o sobrenome ele não aparece maiúsculo, minúsculo. Pronto, só isso. Acabou, tá? Um outro detalhe, coloca assim, posições, tá? E lá na norma não coloca. Então, por exemplo, lá na norma a gente só teria o ACL Melo. Aqui é ACL de Melo, ok? Então, Veras, o nome não tem preposição. Lira é M de Lira. Então, se o último sobrenome para ele, ele vai aparecer a preposição aqui. Uma outra característica que tem lá é que a norma no nome do artigo. Esse aqui não precisa. Mas essa mudança é muito simples. Vou dizer para vocês como fazer. Seleciona tudo, vem ativa negrito, tira. Aí ele ficou todo sem. Essa mudança é bem simples, tá? Mas verifiquem. Quanto ao ano, ao número da parte atual, tá? Não tem modificação. Quanto ao URL, nível em e não colocar a palavra acesso em, mas ele faz todo o resto igual. Olha, tá aqui exatamente igual com o mesmo símbolo e tá aqui a data da mesma forma. Então, para quem já fez, é somente chegar e tirar a palavrinha disponível em, que ela estava aparecendo aqui, certo? Estava sendo disponível em, e pronto. É só tirar essas duas. Se eu fiz dessa, tirei aqui, pronto, concluí, já tá. Então, dissertação e tese. Não tem modificações aparentes, tá? Como eu tinha dito para vocês, aqui vem em minúsculo. E o que ele é lá na norma, essa palavrinha, ela aparece aqui, certo? Ela diz tese de doutorado. A única ideia é a gente pegar e pronto, só isso daí, certo? Se for um site de internet, ele diz aqui a mesma ideia lá, o disponível em, o acesso em não aparece, ok? Aqui ele fala sobre o APUD é a mesma coisa, não muda nada, certo? Só que percebam o seguinte, desde lá do referencial teórico, eu evitem o upload, evitem o upload, leiam o artigo fonte. Olha a instrução que ele dá aqui. Recomendamos evitar essa forma de citação, certo? Pronto. O resto, pessoal, essa daqui mesmo acho que a gente pouco vai ter. Se vocês tiverem dois autores que no mesmo, um autor que no mesmo ano, então vocês têm que colocar as obras colocando uma letrinha, tá? A, B ou C e assim por diante. Comente em um ano 3 artigos e você está usando os 3 artigos dele. Então você coloca Silva em 94, 94 e 94. Iria ficar tudo igual. Então a gente tem que colocar A, B e C. Nossos artigos, a gente está aí faltando 1 mês e meio para a entrega final de vocês, certo? E na verdade, menos de 2 meses para a banca de vocês. Então a gente tem que estar com o artigo nessa altura, totalmente nessa formatação, que já era para a gente a página inicial do AVA de vocês, esse template desde o primeiro dia de aula, tá ok? Então verifiquem essas modificações e façam o mais rápido possível para que a gente tenha uma... Lembrando que as formatações de referência, nesse momento agora, eu vou estar corrigindo, vou estar indicando ela para vocês, ok? Então não vai ter muita cobrança quanto à referência se tiver na norma NBR 6023 e a citação tiver na 10520. Mas o artigo de vocês todo tem que estar nessa formatação, ok? Então, pessoal, um abraço aí para vocês e bom estudo.